E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Vou ensinar sem a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sem a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas. Vovô requebrou, agora requebre você, meu avô. Requebre você, meu avô, no meu sirimbó. Requebre, vovô. Requebre você, meu avô, no meu sirimbó. Requebre, vovô. Eu fui no mato morena, fui tirar cipó. Olá, aqui é a Lana e tá começando mais um Não Pode Tocar. Dessa vez, iniciando a nossa segunda temporada. E algumas mudanças vão acontecer por aqui. Não, eu não serei a host definitiva. O Rodrigo continua sendo o provável host desse podcast. Mas, como vocês ouviram no áudio da Domênica Mendes, no mês de março, o podcast é delas. Então eu resolvi deixar o nosso host de lado um pouquinho. E hoje, aqui do meu lado, temos Fabiana Pedroni. Oi, gente. Olha, se prepara que hoje o programa vai ser bem denso. Vai ter muita coisa que a gente vai conversar, ainda vai faltar muita coisa para ser dita ainda sobre mulheres no campo artístico, na vida, enfim, vamos lá. E uma estreia no programa, a artista, pesquisadora e professora Débora Moreira. Diga olá para os nossos ouvintes, Débora. Olá, bem, aqui é a Débora, estou muito feliz por estar aqui hoje, por ter sido convidada e espero que vocês gostem dessa participação e de todo o podcast. Eu fiquei só dançando no mato carimbó. Lá, 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 Algumas pessoas me chamam de poetisa, mas eu não gosto dessa palavra. Isso porque antigamente poetisa era usada para identificar as mulheres dos poetas e não necessariamente aquela mulher que escrevia. Então, eu sou poeta. Eu acredito que tem muitas coisas que me inquietam e eu preciso colocá-las para fora de alguma forma. E eu acabei encontrando na poesia essa válvula de escape. Pa gozar con el ritmo del tambor. negro tiene que ser, Libre como un cimarrón. negro tiene que ser, Con la botija y el tambor. negro ha de ser, Pa vivir con el latir del corazón. negro tiene que ser. Se você já ouve a gente há algum tempo, percebeu que dessa vez não tivemos o audiodrama inicial. Pois é, nessa segunda temporada não teremos mais os audiodramas no início de cada episódio. O que não significa que não continuaremos a experimentar essa maravilhosa mídia que é o podcast. Continuaremos com o Não Pode Chorar, com o Pataquadas, e parece que o André está preparando umas novidades aí. Mas eu não vou dar detalhes por enquanto para manter o suspense. E para fechar com chave de ouro o mês de março, preparamos um episódio super especial. Não sei se todo mundo aqui ouviu falar,
Mas, ano passado, 2018, entre os dias 18 de agosto e 19 de novembro, a Pinacoteca de São Paulo sediou a exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, 1960 a 1985. Por que não houve grandes mulheres artistas? Essa pergunta reverbera em tom repreensivo na maioria das discussões sobre a tal questão feminina. Porém, como tantas outras ditas questões envolvendo a, entre aspas, controvérsia feminista, ela falsifica a natureza da questão ao mesmo tempo em que, de forma insidiosa, supõe a própria resposta. Não houve grandes mulheres artistas porque mulheres são incapazes de algo grandioso. Esse trecho, que eu acabei de ler agora, foi retirado do texto da Linda Nochlin, Porque não houve grandes mulheres artistas, que foi publicado originalmente na revista estadunidense Art News em 1971. A partir da tentativa de resposta à pergunta do título, Linda Nochlin questiona metodologias da história da arte e a construção de sua narrativa, baseada na criação do gênio criador. E a exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana vem para endossar a fala de Nochlin, produzida originalmente pelo Hammer Museum em Nova York, com curadoria de Cecília Farrar do Rio e Andréa Giunta. A mostra inclui obras de cerca de 120 artistas de 15 países e, somado ao catálogo, traz o resultado de vários anos de pesquisa intensa por todo o continente americano. Mulheres Radicais examina o trabalho de artistas mulheres durante um período de intensa repressão política e social em vários países latino-americanos e de embate contra mulheres latinas nos Estados Unidos. A noção de corpo político é a espinha dorsal da exposição, que apresenta a multiplicidade de investigações artísticas radicais e experimentais realizadas nesse período. Mulheres Radicais evidencia que artistas mulheres foram pioneiras em novas linguagens artísticas, tais como performance, vídeo e arte conceitual, e que sua arte foi um importante agente contra a opressão governamental. A mostra destaca um diálogo potente entre as múltiplas estratégias que abordam a politização do corpo feminino e sua libertação, denunciando atos de violência social, cultural e política, questionando o cânone artístico e os sistemas institucionais dominantes. Quando falamos sobre mulheres que produzem arte, ou seja, que são artistas e não musas inspiradoras ou temas de obras, temos em pauta questões que alguns vão alegar ser ultrapassadas, como vemos na introdução do próprio catálogo da mostra Mulheres Radicais. Coloca-se em questionamento a real necessidade de se tratar o assunto, como se ele já houvesse sido trabalhado em sua máxima profundidade. A verdade é que cada vez mais sentimos diferentes forças sociais agirem para novas tentativas de apagamento. Usa-se até mesmo outras urgências para deslegitimar um interesse. Na introdução do catálogo, que nos apresenta não só a mostra, mas a gênese da pesquisa e de como ela se alterou no tempo, alega-se que, dito de um outro modo, para que falar de arte feita por mulheres se a maior urgência é de pensamento contemporâneo sobre a arte queer? Percebem como esse argumento é capcioso? Pesquisas científicas densas e que trabalham com fontes, com documentos, com reflexões acerca de contextos históricos complexos, exigem tempo para se afirmarem, para ganhar voz, profundidade de discurso. Mas quando esse tempo chega de trazer à tona materiais que já foram debatidos e pensados em microespaços privilegiados do saber, como as universidades, para uma disponibilização desses discursos a uma maior acessibilidade, ou seja, quando a conversa que ela acontece no corredor e nos debates acadêmicos ela quer tomar a praça, tomar as ruas, não precisa, não tem porquê. Passemos para a próxima pauta. Esse é um processo ardiloso de deslegitimação do saber científico e do esforço de pesquisa dedicada a que minorias ganhem poder de fala e existência em outros espaços. Falar disso no corredor da universidade, nos congressos, até que pode, mas não na praça, não nas mídias de largo alcance, não em mostras culturais que vão receber escolas e apresentar materiais que não precisam ser conversados. A gente precisa sim firmar pauta e falar sobre isso milhares de vezes, porque o alcance destes questionamentos ainda é pequeno comparado com a necessidade de mudança social. Existem muitas pautas que são urgentes, e elas não deixam de ser urgentes porque uma nova pauta surge para falar de um outro assunto que também é de uma minoria que sofre apagamentos. Dentro de tantas urgências, sem tentar deslegitimar outras,
o papel de escolha é sempre árduo. Até por isso, a redução da mostra Mulheres Radicais para um período de tempo, entre 1960 e 85, com enfoque conceitual para a noção de corpo político. Falar sobre essas produções certamente exige novos vocabulários e estruturas que não aquelas das classificações mais dominantes no campo da arte latino-americana e latina. Diz assim no catálogo da página 17. Os trabalhos produzidos pelas artistas representadas em Mulheres Radicais propõem um corpo diferente, um corpo pesquisado e redescoberto, profundamente vinculado à situação política vivenciada por parte do continente na época, em especial nos vários países regidos por governos autoritários que pretendiam controlar o comportamento, o pensamento e o corpo. As vidas e as obras dessas artistas estão embrincadas com as experiências da ditadura, aprisionamento, exílio, tortura, violência, censura e repressão, mas também na emergência de uma nova sensibilidade. Fim de citação. Escolher falar sobre essas produções aqui no Não Pode Tocar, no mês de março, na campanha de O Podcast é Delas 2019, significa, dentre tantas coisas, encontrar em produções do passado força e representatividade não apenas para aquelas mulheres que hoje produzem arte, mas para todas as mulheres e sujeitos que se encontram na posição de questionamento dos nossos fundamentos culturais, dos paradigmas que nos guiam em nosso comportamento cotidiano, todos aqueles que de fato entram no processo de questionamento. Os questionamentos elencados no catálogo como fundadores do projeto nos adiantam algumas questões que precisam ser pensadas atualmente de modo cada vez mais amplo, porque as tentativas de apagamento vão tomando outras formas, outros argumentos, outras políticas em nosso tempo histórico atual. Na introdução do catálogo, Cecília Fajardo Rio e a Andréa Guiuta colocam os seguintes questionamentos para o projeto. Em primeiro lugar, o que aconteceu com esses artistas e suas obras? Em segundo lugar, quais foram as circunstâncias culturais, políticas e ideológicas que permitiram omiti-las ou até mesmo fazê-las desaparecer? E, em terceiro lugar, qual a natureza de suas contribuições? Percebem como essas perguntas elas são extremamente atuais quando pensamos em arte produzida hoje? Como que é importante estudarmos o passado para compreender que presente é este que estamos construindo ou tentando ao máximo não se deixar apagar? É fato que a maioria das artistas que se inserem na mostra Mulheres Radicais não estavam empenhadas em produzir trabalhos feministas diretamente, mas são produções, quando analisadas no âmbito da história da arte, apontam questões de discurso essenciais para a pauta feminista de hoje e de ontem. Um dos desafios da mostra foi de criar uma estrutura própria de organização da produção, a partir de temas e selecionar 120 artistas mulheres. Destas 120, Alana e eu e Débora escolhemos cada uma artista para basear nossa fala. E dessas artistas encontramos outras referências, outras produtoras e desdobramentos de discurso. Bom, então, bora lá! Ahora vas a ver lo que hago si no me besas. Vente conmigo. Ahora vas a ver lo que hago si no me besas. Vente conmigo. Ahora vas a ver lo que hago yo. Vente conmigo. Ahora vas a ver lo que hago yo. Vente conmigo. La 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 la. Eu fui nos anos 70 as primeiras vezes, não? Na área Yanomami. Eu, obviamente, levei comigo dentro de duas bolsas meu aparelho fotográfico, lentes, filme, essas coisas. Mas não é que a primeira vez que cheguei lá eu já comecei a fotografar. Eu levava assim 1, 2, 3 semanas para tirar uma máquina, tá? A primeira coisa era da gente se conhecer e se sentir à vontade um com o outro. Através da fotografia eu consegui mostrar um pouco quem eram esses povos isolados. Eu sempre tentei
entendê-los, eu gostava de viver com eles e eu queria ajudá-los. Eu espero que meu trabalho de fotografia também transmite, não, os meus sentimentos e meu respeito que eu tenho para outros povos. Maldigo el alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi E eu escolhi falar da Cláudia Andujá. Mas por que eu escolhi falar de Cláudia Andujá e não de outras artistas? Bom, dentre tantas mulheres artistas inseridas no catálogo e na mostra Mulheres Radicais, além de tantas outras milhares de mulheres artistas, a escolha é a parte mais difícil da pauta. Quando fazemos uma escolha, guiamos todas as nossas perguntas em busca de respostas que a gente já espera. E não há, como já se discute há tantas décadas no campo historiográfico, um mito de neutralidade, como se eu pudesse simplesmente me afastar desse objeto de estudo e não me envolver com ele de nenhum modo. A escolha, ela é um envolvimento, ela é também ideológica. Podemos sim tentarmos ser imparciais, no sentido de conseguir gerar respostas e considerar diferentes pontos de vista, mas nunca uma total separação do sujeito da sua escolha. Trata-se de uma escolha ciente e guiada por parâmetros também pessoais inseridos no contexto da minha cultura. Por mais que eu compreenda uma das parcelas de minoria, que é das mulheres, incluída em tantas questões de exclusão e avaliações injustas de responsabilidades e competências, às vezes ali reduzidas a frases como isso é frescura, isso é TPM, essas coisas, né? Mas ainda assim eu sou uma mulher branca. E com tantas coisas que temos descoberto, retirado do apagamento, não tem como eu ficar cega a meu privilégio. Isso tem que ser incomodativo e entrar diretamente nas minhas escolhas. Os trabalhos dessas mulheres artistas em discussão na mostra se inserem ao contexto artístico contemporâneo, ou seja, vão se valer de diferentes formas de linguagem, né, de produção, ali pintura, escultura, fotografia, vídeo, performance, instalação, net art, enfim, e também de uma pluralidade de discursos. O tempo todo lidamos com o desvelamento de uma produção que sofria e ainda sofre processos de apagamentos. Aos poucos, as pautas sociais nos permitem questionar de modo diferente produções das mais antigas. Tomemos um exemplo mais distante, a que há pouco tempo era conhecida como a Vênus de Willendorf e que hoje chamamos por Mulher de Willendorf. É uma estátua esculpida por volta ali de 24.000, 22.000 anos antes de Cristo e que foi encontrada no iniciozinho do século XX, acho que em 1908, se me falha a memória, ou algo assim. Bom, e foi encontrada na Áustria, perto de Willendorf, daí o seu nome, num sítio arqueológico paleolítico. Ela tem cerca de 11 centímetros de altura e mostra o corpo de uma mulher. Durante muito tempo na história da arte, a chamamos de Vênus, por uma associação à fertilidade, por conta de seu bustos e quadris e abdômen ali avantajado, comparando em relação às proporções dessa escultura. Alguns estranhos estudiosos, que eu prefiro nem nomear para não dar visibilidade a esse tipo de coisa, diziam que não era uma Vênus, porque ela era obesa demais para ser um ideal de beleza, mesmo que fértil. Mas aí o que aconteceu foi que somente ano passado eu me deparei com uma informação de uma thread no Twitter falando sobre um artigo não traduzido do inglês, escrito lá no final da década de 90 sobre essa mesma escultura. Percebam o tempo que demora para uma informação realmente circular. O artigo escrito pela Catherine Roddy McCord e o Leroy McDermott mostravam um comparativo visual do corpo da escultura com o olhar da mulher sobre o seu próprio corpo. Aquela imagem não era possivelmente de uma escultura com um corpo desproporcional por conta de questões técnicas ou de uma hipervalorização da fertilidade feminina, reduzindo tudo aquilo ali a uma fertilidade
que gera para o outro, vista por um olhar masculino, mas uma tentativa, na verdade, de mostrar uma mulher como ela se via, de reconhecer o seu próprio corpo durante a gestação. Quando as mulheres olham para baixo, né, em direção aos pés, é daquele modo que vemos o nosso corpo, com seios maiores, até porque eles estão mais próximos ali de distância do nosso olhar, um abdômen, né, a barriga um pouco maior também, o quadril que ele vai se modificando no decorrer dos períodos gestacionais. Ou seja, essa escultura ela era uma ferramenta ginecológica para que a mulher pudesse ver e reconhecer o seu próprio corpo. Era uma imagem destinada à mulher e não usando ali a mulher como fonte de inspiração, como uma musa ou algo assim, uma deusa. Então a mulher ela tem, através daquela escultura, um domínio de ação. A gente jamais faria essa associação se não houvesse as conquistas feministas no meio do caminho, porque não pararíamos para cogitar a hipótese que mulheres veem seu próprio corpo e têm domínio da sua saúde. Chamar aquela escultura de Vênus é forçar primeiro uma mitologia que ela não existia naquele contexto e reduzir todo o olhar da mulher sobre o seu próprio corpo para um olhar que ele é externo, que ele é masculino. Tá, mas por que eu estou gastando aqui o meu tempo de fala com uma produção que é tão distante do contemporâneo? Simples, porque eu não veria a existência de uma produção da Cláudia Andujar se outras tantas conquistas não tivessem acontecido nos últimos anos e se essas conquistas de direitos não estivessem agora também ameaçadas. Uma boa parte da produção da fotógrafa de origem suíça, nascida em 1931 e naturalizada brasileira, se dedica à cultura indígena, principalmente a Yanomami, com a qual ela teve contato a partir da década de 70. Na exposição presente hoje no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, na Avenida Paulista, que vai até o dia 7 de abril, nós temos reunidos vários trabalhos da artista e muitos quadros explicativos não só das questões técnicas da fotografia, do seu desenvolvimento artístico e experimentação, mas também da situação social na década de 70 e 80, como uma retrospectiva não só da Andujar como fotógrafa, mas também do seu trabalho ativista. Quando eu adentrei nessa exposição semana passada, e aí vem também um dos motivos da minha escolha, eu ouvi o seguinte comentário seguido de um riso. Olha essa barriga, credo! Olhei para trás e vi um adolescente, homem, branco, provavelmente de classe média alta, que ria de uma fotografia de um índio Yanomami, uma criança, ria de sua realidade e do seu sorriso e da sua história. Mito de neutralidade. Como que você consegue se manter neutro diante de uma situação como esta, que se repete tantas vezes durante todos os dias, mas que a gente não consegue perceber, porque a gente está na correria, guiada por um sistema que não nos permite respirar e ver o quão mal fazemos às outras pessoas só pelo fato da nossa existência privilegiada e destrutiva. Então, sim, precisamos falar de trabalhos ativistas como o da Cláudia Andujar. Ela é uma mulher de origem europeia que teve praticamente toda a sua família assassinada durante a Segunda Guerra Mundial. O seu pai foi morto no campo de concentração de Dachau por ser judeu. E como uma sobrevivente do Holocausto, a Andujar ela migrou para os Estados Unidos com 16 anos. Ela se casou com 18 com um refugiado da Guerra Civil Espanhola e se separou meses depois, mas ela manteve o sobrenome do primeiro marido, o sobrenome Andujar, como seu nome, para virar a página de uma história sofrida durante a guerra, né? Uma dedicação de começar de novo. A gente vê uma mulher que circulou o Brasil desde 1955 em busca de novos modos de vida, novas existências e sentidos de realidade. Por mais que observemos um trabalho inicial da fotógrafa que sofria com a herança de um olhar viciado europeu e branco, assim como o meu continua sendo ainda, sobre o que chamavam de ainda primitivo, com tons pejorativos em um trabalho mais voltado para um fotojornalismo e até mesmo para uma revista ou outra, como de ensaios de moda, por exemplo, que hoje a gente volta a rediscutir muito sobre essas questões de apropriação cultural, mas rapidamente o trabalho da Andujar, ele deixou de lado essa exposição do maravilhoso e romantizado indígena para uma conscientização ativista e preocupada com a manutenção de uma cultura. O desenvolvimento da técnica e do discurso artístico fotográfico andavam lado a lado com seu interesse ativista.
Assim diz no folder da exposição do Instituto. Aos 40 anos, fotografou pela primeira vez os índios Yanomami, ou seja, lá nos anos 70, né? Distribuídos entre o Amazonas e Roraima para uma reportagem da revista Realidade. O fascínio por culturas isoladas e pouco conhecidas a fez embarcar num projeto de longo prazo, em que o interesse antropológico inicial deu origem a uma interpretação visual da cultura. Bom, esse trecho, ele já dá para frisar algumas questões que, para mim, são muito importantes, principalmente por já começar aos 40 anos, que essa mulher, ela tinha 40 anos. Quantas vezes eu ouvi mulheres serem desencorajadas a viverem um desejo, uma necessidade, porque ela era mais velha, ela era velha demais para isso. Gente, não, ninguém nunca é velho. Dificuldade surge com a idade, é claro, mas esse velho, esse quarentona, ele está sempre arraigado numa cobrança social de que a mulher, para ser ativa, para ser útil socialmente, ela tem que ser jovem. Esse é um modo de inviabilizar emocionalmente a capacidade construtiva de uma mulher, de subjugá-la de fato e colocá-la ali numa situação de dependência também emocional. E este é mais um dos motivos para ter escolhido o trabalho do Andujar, porque ele traz muitas outras questões indiretamente. Bom, o texto continua assim. Ao longo dos anos 1970, o encanto foi sendo atropelado pelo projeto de desenvolvimento da Amazônia do governo militar. Aquele de 1964 e 85 que nunca existiu, sabe? Que singrou a floresta de asfalto e doenças, poluição e garimpo. Um contato radical que passou a aniquilar comunidades indígenas. Da fotógrafa, brotou a ativista. Nas décadas seguintes, travou uma luta infatigável contra interesses econômicos e políticos, mobilizou organizações, elaborou programas de saúde e educação e encarou ameaças de morte para impedir o extermínio. Bom, antes mesmo de Andujar conhecer os Yanomami em 1970, ela já circulava o Brasil desde 55 para conhecer outros povos, mas foi com os Yanomami que ela encontrou algo para chamar de família. Tanto que até hoje ela é chamada pelo nome mãe por estas pessoas. Ela viveu com os Yanomami quase uma década, mas nesse início, né? Depois ela voltou a viver com eles. Mas em 1978 ela foi forçada a deixar o território indígena por causa da Lei de Segurança Nacional, promulgada pelo governo militar. Suas fotografias e discursos eram uma ameaça à soberania e modelo desenvolvimentista militar. Essa lei destinava, por exemplo, de 2 a 8 anos de reclusão para quem desenvolvesse atividades aerofotográficas em qualquer parte do território nacional sem autorização de uma autoridade competente. Então, expulsar a artista deste território foi um modo de censura, era uma censura, de controle de sua produção e envolvimento. Contudo, em São Paulo, né, quando ela sai desse território Yanomami, ela se articulou ainda mais. Ela teve tempo de estudar questões que eram da antropologia, entrar em outros debates e organizar grupos de defesa da delimitação do território Yanomami. Ao retornar em seguida para esses territórios, na bacia do rio Catrimani, no Amazonas, ela trabalhou em uma campanha de vacinação. Entre 81 e 83, ela fotografou cada um dos imunizados segurando uma placa com um número de identificação. Estas fotos foram anexadas a um registro de saúde e deu origem à série Marcados, também presente na mostra Mulheres Radicais. Foi através dos retratos que estes povos ganharam nomes, ou no caso, números, que possibilitou uma espécie de inscrição para reconhecimento dos seus direitos e programas de saúde, que se dobraram também em programas que eram de educação, sempre com vistas à preservação da sua cultura e afirmação de identidade. Para os Yanomami, o nome não deve ser falado, ele não deve ser de modo algum revelado. O seu nome é um segredo poderoso, que não é pronunciado nem mesmo depois da morte. Então, era um povo composto por pessoas que não tinham nomes. E isso, se a gente for pensar em questão de preservação de uma cultura, né, de demarcação de território e tudo mais, acabava sendo uma dificuldade. Então não havia nomes para identificá-los. O recurso que foi usado pela fotógrafa ativista foi de retratos com placas de números, em que havia ali uma identificação que permitia um acompanhamento a longo prazo, voltando a fotografá-los anos depois e criando fichas médicas e de controles, principalmente de doenças como sarampo e malária. Esses registros, esse registro coletivo de um povo, ele mostra um paradoxo de quem foi marcado e fotografado por uma sociedade para ser salvo da violência imposta por essa mesma sociedade. Andujar diz assim: não se trata de justificar a marca colocada em seu peito, mas de explicar que ela se refere a um terreno sensível, ambíguo, que pode suscitar constrangimento e dor. Bom, para essa fala não conseguimos não pensar também no paralelo que se cria entre essas pessoas e os judeus marcados pelos nazistas, né, para extermínio no Holocausto.
Na mostra Mulheres Radicais de 2018, ainda encontrávamos a série A Vulnerabilidade do Ser, composta depois como livro em 2005. As obras de Andujar, elas falam da busca deste ser vulnerável, da construção da sua identidade, mas ao mesmo tempo do encontro da própria artista com o seu ser a partir do outro. Assim diz a artista em 74. Fotografar é o processo de descobrir o outro e, através do outro, a si mesmo. No fundo, por isso o fotógrafo busca e descobre novos mundos, mas acaba sempre mostrando o que tem dentro de si. Para a cultura Yanomami, quando alguém morre, tudo o que pertencia a essa pessoa, o que faz lembrar da pessoa que morreu, deve ser destruído, queimado, né, incluindo fotografias. Isso aliviaria também a dor de quem, né, ficou, né, vivo, enfim, os familiares e as pessoas dos povos. Mas os retratos da Andujar tornaram-se uma exceção, porque se transformaram em instrumentos de divulgação e defesa dos próprios retratados. Como a mostra do Instituto Moreira Salles se dedicava unicamente a Andujar, ali a sua produção encontrou mais espaço, né, de desenvolvimento de discurso que não está de modo algum isolado no tempo. As fotografias tiradas entre 1960 até quase 1990, são atualizadas com o discurso da artista ainda viva, da curadoria e da nossa atual situação política e econômica. A exploração e ameaça destes povos não só continua, mas se torna novamente o centro de um debate. A exposição se organiza em duas frentes, ambas atravessadas pela linguagem da fotografia e das experimentações da artista, que teve de lidar com uma série de desafios técnicos em meio à Amazônia. A primeira frente da mostra introduz o cotidiano e o universo mítico dos indígenas, com seus mitos de origem, estruturas de moradia, danças, ritos funerários, etc. Na outra frente, a guinada da artista para o ativismo, ao assumir a fotografia e buscar outras armas para frear um genocídio. O desenvolvimento do trabalho de Andujar nos mostra a busca por uma representação das minorias marginalizadas, uma busca que era compartilhada por outras mulheres artistas, também já desde a década de 60, como a Lígia Clark, a Regina Walter, a Vera Chaves Barcelos e também a artista carioca Annabella Geiger, a qual toma as culturas indígenas como ponto de discussão. Um trabalho da Geiger, os 9 pares de cartões postais intitulados por Brasil Nativo, Brasil Alienígena, de 77, relaciona cenas da vida indígena a imagens que parecem imitá-las. Havia nessa época, na década de 70, vários postais que eram vendidos em bancas de jornais em cidades turísticas, com fotos de índios bororo, tirados por fotógrafos que guiavam as poses para formar esses índios modelos, que seguravam, por exemplo, arcos e flechas e coisas assim, e que viravam um souvenir exótico, que a pessoa compraria ali naquela cidade turística e levaria para longe, né, para a grande civilização. Então, esses 9 pares de cartões postais feitos pela artista colocavam de um lado as fotografias de índios modelos dos cartões de banca e do lado a própria artista que era fotografada imitando essas cenas, né, imitando os gestos e tudo mais. Nós não vimos nesta obra de Geiger uma busca pela identidade brasileira, mas uma crítica carregada de ironia sobre essa busca de uma identidade nacional. Esta série artística marca claramente a impossibilidade de identificação de uma mulher metropolitana, artista, intelectual, e a caricatura do nativo brasileiro. Estes postais, que eram vendidos em bancas, eles não favoreciam a existência de povos indígenas, mas marcavam justamente o contrário, o extermínio dessa cultura, jogada a uma realidade de alegoria, do folclórico, do simulado. A Geiger nega dentro dessa obra a ideia do nativo como uma raiz da identidade nacional. Geiger trabalhará durante décadas com mapas, fotografias, discursos sobre a fome, desigualdade social e da formação ou não dessa identidade nacional. Como as tentativas de se criar uma identidade nacional acabam por aniquilar nossas veias originariamente plurais, pautadas na diversidade. Então eu vou forçando em algumas fotos, exatamente mostrando que eu não tenho a vida do índio. Não estou nesse trabalho querendo retornar às raízes do Brasil num sentido ingênuo, mas era do momento da necessidade da democracia.
Aquilo que formou grandes metrópoles brasileiras não se originou de uma relação direta com povos indígenas, justamente o contrário. Foi por sua aniquilação, foi e ainda é de tentativas não só de apagamento, mas de próprio extermínio. Se a gente compara essas duas produções e de tantas outras mulheres artistas, esses grupos de minoria, eles se tornam ali uma pauta não só de reconhecimento de que sujeito sou eu como artista, mas de que realidade é essa que a gente vive. Ao final da mostra da Cláudia Andujar, no Instituto Moreira Salles, temos ali uma cronologia da artista, já que é uma retrospectiva, que se finaliza com um vídeo que pode ser assistido e ouvido pelo visitante. Não que provavelmente alguns já não tenham visto circular pela internet, pelo Twitter principalmente. Essa ferramenta que se tornou contraditoriamente o canal oficial do governo atual. Bom, eu lerei o texto informativo colocado ao lado do vídeo. Vamos lá. O deputado federal Jair Bolsonaro, eleito em 2018 presidente da República, critica a terra indígena Yanomami. Diz Bolsonaro, se depender de mim, essa política unilateral de demarcar terra indígena por parte do executivo vai deixar de existir. A reserva que puder diminuir, eu farei. Imagens de Klebe Cajos, Correio de Estado, Mato Grosso do Sul, 10 de junho de 2016, 3 minutos. Bom, mesmo sendo um vídeo de 2016, sabemos que essa luta por manter as demarcações das terras indígenas nunca cessou e agora se torna uma luta ainda mais complexa e dolorida. Se a ameaça de desemprego nos atormenta todos os dias na cidade, imagine uma ameaça que se torna violenta e invade sua casa, sua terra, sua saúde e sua existência. Perdemos cada vez mais o direito de existência, que é o direito mais básico que pode existir. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición, en griego y en español por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi Hace muchos años, en un lejano reino, había una linda chica llamada Cenicienta. Vivía con su cruel madrastra y 2 hermanastras. Un día recibieron una invitación del Palacio Real. Sueños maravillosos de príncipes y castillos que algún día se harán realidad, porque soñar es desear la vida. Un universo que solo piensa en usted. Un universo que solo piensa en usted. Las firmas más importantes del país trabajan por y para usted. Por y para usted. Su destinataria más importante. Las inquietudes, las curiosidades, las aspiraciones, los problemas y los sueños femeninos. Femimundo cambiará algo en su vida. Femimundo cambiará algo en su vida. Por eso, cuando usted salga de Femimundo, notará que algo muy suyo, muy íntimo habrá cambiado. Se habrá enriquecido. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. Año del 68,
Alameda cortarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Então agora iremos falar um pouco sobre as obras da Ana Maria Maiolino e também um pouco da sua biografia. Algumas das obras citadas aqui foram expostas na exposição Mulheres Radicais. Nascida na Calábria, Itália, em 1942, Ana Maria Maiolino imigrou para a Venezuela em 1954. Em 1960, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte dos 45 anos seguintes. Ela frequentou a Escola Nacional Cristóbal Rojas, em Caracas, e a Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E foi na Escola de Belas Artes que ela conheceu o artista Rubem Gershman, com quem se casou e teve 2 filhos. Maiolino começou a expor com frequência em 1958. Na década de 1960, participou do movimento neoconcretista brasileiro, junto com Elliot Sica, Nydia Clark e outros. Em 1967, Gershman é contemplado com o Prêmio de Viagem no Exterior, no 16º Salão Nacional de Arte Moderna, e viaja para os Estados Unidos. Então, Maiolino, Gershman e seus filhos se mudam para Nova York em 1968. Mais uma vez, Maiolino se via como uma imigrante. Maiolino diz que certa vez, enquanto estava na Calábria, onde nasceu, com seus filhos, sua filha lhe disse: "Mãe, você sempre será estrangeira em qualquer lugar." Ela diz que esse é o sentimento do estrangeiro de Camus. Acho que muitos artistas possuem a identidade do estrangeiro. Por mais que o homem, o artista, busque identidade, ou a tenha porque não saiu do lugar, sempre será um estrangeiro, já que a identidade nunca se cristaliza, ela está sempre em processo constante de transformação. Maiolino não se considera feminista, inclusive tem muitas discordâncias com algumas atitudes do movimento. No entanto, ela diz que algumas coisas não podem ser negadas. Nessa mesma época, Elliot Sica, Ivan Freitas e outros artistas brasileiros estavam também em Nova York. Enquanto estavam lá, eles foram convidados por uma revista a fazer uma reportagem sobre artistas brasileiros em Nova York, mas Maiolino diz que ela foi esquecida. Depois de 1968, durante essa permanência de 3 anos nos Estados Unidos, Maiolino abandonou a representação e começou a criar em papel a partir de texto. Graças à recomendação do artista e professor Luiz Kamenitzer, ela recebeu uma bolsa para estudar a gravura em 1971, no Pratt Institute, no Brooklyn, onde começou a sua série Mapas Mentais, que foi de 1971 a 1976. Essa série foi exposta na Mulheres Radicais, no caso, 3 trabalhos dela. Na década de 1970, Maiolino experimentou vários suportes e modos de trabalho, criando filmes Super 8, instalações e performances, bem como livros, objetos e desenhos. Com relação a estes últimos, que ela considerava trabalho com e vez de em, suas obras muitas vezes apresentam rasgos, furos, superposições e pontos como uma forma de investigar o espaço, além da representação. Essas preocupações se estenderam à sua crítica sobre a conjuntura política do Brasil durante o período, como expressa uma fotografia da série Fotopoemação, que é uma série de 1973 a 2017, na qual Maiolino parece estar a ponto de cortar a própria língua. Nessa mesma série, ela fez outras 2 fotografias, né, no mesmo trabalho, porque essa série tem vários trabalhos, né, e se constitui de várias fotografias. E essa que ela corta a língua tem 2 acompanhando, uma, no caso, cortando o nariz com uma tesoura bem grande, afiada, e outra simulando cortar o nariz por baixo. Além dessas fotografias, ela tem outro trabalho, que também, né, se constitui de fotografias, do Fotopoemação, que ela aparece simulando cortar a sobrancelha e o olho. Esses trabalhos têm muito a ver com o contexto da ditadura, com a tortura que as pessoas sofriam, os militantes, né? E, além disso, a censura, né? Então, é uma forma de interpretar a censura, né? E a tortura, como se fosse uma autocensura e uma autotortura. Além disso, a gente pode analisá-lo pelo espectro do feminismo, quando a gente liga essas imagens à agressão que
o gênero feminino passa, né, ao machismo, ao patriarcado e etc. Neste contexto de utilizar o corpo como objeto de experimentação, Maiolino começou a utilizar-se de outras linguagens para uma acentuação dessa temática. Em In Out, Antropofagia, 1973, Maiolino usa como recurso um Super 8 para elaborar uma película que nos recorda, em certa medida, de seus fotos poemação. Nessa película, sua boca aparece em primeiro plano, engolindo e esculpindo objetos, uma referência clara ao conceito de antropofagia. No entanto, o vídeo transita interpelando acerca da liberdade de expressão em um contexto diretamente ligado à ditadura e à censura. O In Out, ele, de certa forma, também constitui a série de fotopoemação. Só que esse vídeo, né, que coloca a boca em primeiro plano, fica sempre nos perguntando por que essa boca não consegue falar. Porque a boca, ela só consegue, né, engolir objetos, colocar objetos na boca, salivar, mas a fala, a expressão, em nenhum momento ela apresenta, né? Ela se apresenta. E além da boca da própria artista, aparecem bocas masculinas também. Além da saliva, que aparece como o único resíduo do corpo que sai da boca, e por muitos é interpretado como uma censura, né? Que a fala não consegue sair, mas só a saliva. Também existem objetos que parecem censurar a artista, no caso, como um ovo que cobre toda a sua boca em uma cena. Tem cenas também que ela tira linhas e fios da boca, o que nos remete à obra Baba Antropofágica da artista Lydia Clark, que também é desse mesmo período, que no caso os espectadores retiram, né, carretéis de linhas da boca. E com o passar da execução dessa obra, parece que os espectadores estão retirando o próprio ventre, né, da boca. Então, de novo, essa questão de você retirar do seu corpo. Em meados da década de 1980, ela voltou a trabalhar majoritariamente com pintura e desenho, embora acrescentasse as obras materiais não tradicionais, como argila e cimento. Em 1989, ela começou a criar relevos escultóricos montados em paredes, período que engloba a série Novas Paisagens. Na década de 1990, Maiolino criou várias instalações, efêmeras de formas massivas, repetitivas e tubulares, muitas vezes de argila moldada como fundamento do ato artístico, como seus desenhos posteriores, que muitas vezes apresentam linhas simples ou grades de tintas gotejadas ou pinceladas. As esculturas e instalações tardias de Maiolino exploram a serialização minimalista e a simplicidade formal. Os traços intestinais de seus objetos escultóricos também têm ligação com o interesse de longa data da artista pela ingestão e abjeção na formação da subjetividade corporal. E para finalizar, vou ler uma declaração da Maiolino sobre sua produção e ser uma mulher, que tem, né, tudo a ver com a temática da exposição. Eu queria estar no mundo, e para estar no mundo, só podia estar como mulher. Não posso negar que minha obra nasceu com múltiplos interesses, mas não tratava do feminismo estrito. O problema é reunir e dar espaços a todos os interesses. Viver com um homem, que era artista brasileiro importante, querer ter filhos. Para mim, todos os interesses eram um só projeto. Não poderia ter feito metade da minha obra como se não tivesse passado pela minha experiência da mulher, de parir. Não queria abrir mão de nada, queria levar adiante tudo. E acho que é aí que entra o lado político. Não ser sectária como viver. Queria levar a vida como mulher, mãe, esposa e artista. Não abrir mão dos meus interesses. Isso foi um ato político, de resistência mesmo. Que cruenta fue la matanza hasta de bellas criaturas, como te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército su sueldo.
Esse aqui chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhado na garganta, malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spots. Talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Ana Mendieta nasceu em Havana, Cuba, em 1948. A artista foi enviada aos Estados Unidos pelos pais junto com a irmã Raquelin em 1961, através da Operação Peter Pan. A Operação Peter Pan foi um êxodo em massa de mais de 14 mil cubanos menores de idade desacompanhados para os Estados Unidos entre 1960 e 1962. O padre Brian Walsh, da Catholic Charities USA, criou o programa para fornecer transporte aéreo para crianças cubanas irem para os Estados Unidos. Ou seja, era uma operação organizada para salvar as crianças do comunismo e do governo de Fidel Castro. O isolamento tão precoce de sua terra natal e de sua família foi um marco em sua vida que teve grande impacto em sua formação artística. Sua carreira foi curta, de 1972 a 1985, porém muito produtiva e diversificada, passando por performances, body art, vídeos, fotografias, desenhos, instalações e esculturas. Mendieta estudou na Universidade de Iowa e lá concluiu seu bacharelado em 1969, mestrado em 1972 e especialização em 1979. Mendieta é mais conhecida pelo que chamou de obras de corpo-terra, e sua produção centrou-se em temas como o corpo feminino, a morte, o deslocamento cultural e a transformação. Embora sua obra possa ser vista como autobiográfica, o uso de formas sobrepostas entre a paisagem e o corpo em sua obra em filme, vídeo e fotografia alinha-se também com a land art e permitiu a seu trabalho ultrapassar os limites da experiência pessoal para transmitir modos universais de ser. Tendo se mudado para os Estados Unidos ainda muito jovem, Mendieta se interessava pela cultura cubana e frequentemente utilizava os tons estéticos e ritualísticos da santeria, uma prática religiosa comum em Cuba, expressos por símbolos naturais da terra, sangue, água e fogo. Isso é perceptível na obra mais duradoura e amplamente colecionada da artista, Silhueta, de 1973 a 1980. Em 73, ela começou a visitar locais pré-colombianos no México para aprender mais sobre as religiões nativas da América Central e do Caribe. Durante esse período, a paisagem natural adquiriu importância crescente em seu trabalho, invocando um espírito de renovação inspirado na natureza e no arquétipo do feminino. Ao fundir seus interesses nos rituais afro-cubanos e na religião panteísta santeria com práticas contemporâneas como arte corporal e arte performática, ela manteve laços com sua herança cubana. Sua série Silhueta usou uma tipologia de formas femininas abstratas, através das quais ela esperava acessar uma força feminina onipresente. Trabalhando em Iowa e no México, ela esculpiu e moldou sua figura na terra, com braços acima para representar a fusão da terra e do céu, flutuando na água para simbolizar o espaço mínimo entre a terra e o mar, ou com braços levantados e pernas juntas, para significar uma alma errante. Esses traços corporais eram feitos de uma variedade de materiais, incluindo flores, galhos de árvore, musgo, pólvora e fogo, ocasionalmente combinados com corações de animais
ou marcas de mãos que ela marcava diretamente no chão. A pergunta, as mulheres precisam estar nuas para entrar no Metropolitan Museum? Seguida da constatação, menos de 5% dos artistas nas sessões de arte moderna são mulheres, mas 85% dos seus nus são femininos. Essa pergunta estampa posters do grupo Guerrilla Girls, que foram espalhados pelas ruas de Nova York no ano de 1989. A história da arte, assim como toda a história de um modo geral, é masculina. A sociedade patriarcal subjuga o corpo feminino, o aprisiona, o controla. O corpo feminino, na história da arte, é colocado como objeto de desejo, como denuncia o cartaz das Guerrilla Girls. Não é à toa que muitas das artistas irão usar o corpo como objeto de sua arte. Com a segunda onda do feminismo, na década de 1960, o feminismo se tornou mais presente nas práticas artísticas de mulheres. O corpo feminino, antes presente apenas como um objeto de desejo, agora se torna um sujeito ativo. Um sujeito que tem voz, um sujeito que tem desejos, um sujeito que sente dores, um sujeito complexo, que deve ser respeitado dentro de toda essa multiplicidade que é ser uma mulher. Porque, afinal, o que é ser uma mulher? O que nos torna mulher? Esse é um questionamento complexo que renderia um outro episódio, por isso eu deixo aqui apenas a pergunta, sem uma resposta imediata. Nesse sentido, Mendieta apresenta o trabalho Glass on Body Imprints, de 1972, em que a artista pressiona partes do seu corpo nu sobre uma placa de vidro, o que causa distorções em seu corpo. Mendieta, que apesar de poder ser considerada uma mulher bonita dentro de um padrão de beleza de um corpo magro, não está isenta de sofrer as pressões estéticas amplamente introjetadas em nós desde muito cedo. Milhões e milhões são gastos todos os anos com a indústria da beleza, seja com cirurgias estéticas, seja com produtos para pele, cabelo e etc. Nossa boca nunca é fina o suficiente, ou grossa o suficiente. Nosso nariz nunca é empinado o suficiente, ou fino o suficiente, ou pequeno o suficiente. Nada, nunca em nós é suficiente. A sociedade cria em nós faltas e insatisfações, criando assim desejos que irão sustentar o fluxo de consumo dentro do capitalismo. O trabalho de Tetê Rocha, artista capixaba, dialoga com essas questões também. Sua exposição no final de 2018, aqui em Vitória, chamada Ventos em Vênus Movem Montanhas, traz o corpo da artista em diversas fotografias. Uma mulher gorda manipulando seu próprio corpo, usando-o como objeto, questionando o lugar do corpo feminino gordo dentro da história da arte, traçando uma relação entre o seu corpo e a figura mítica da Vênus. A tomada de controle do corpo na década de 60 por artistas como Ana Mendieta, seja para denunciar a violência que sofremos, seja para questionar os padrões de beleza que nos é imposto, ainda reverbera nas práticas atuais. Outro trabalho marcante de Mendieta, e para mim o mais chocante, é Rape Scene, uma fotografia colorida de uma mulher despida da cintura para baixo e curvada sobre uma mesa. O sangue é espalhado e escorre pelas nádegas, coxas e panturrilhas, e uma poça é parcialmente visível no chão escuro ao lado de seus pés. A cena está dramaticamente iluminada, destacando suas pernas, o lado de seu corpo e a mesa, e lançando sombras fortes na parede atrás dela. Sua cabeça e seus braços, que estão amarrados à mesa, não são visíveis na escuridão. Louças quebradas e roupas ensanguentadas desaparecem nas sombras do chão à sua direita. Rape Scene é a documentação de uma ação que a artista realizou em seu apartamento na cidade de Iowa, enquanto estudava na universidade, e fazia curso de arte intermídia, ministrado pelo artista alemão Hans Breder. A ação foi criada em resposta a um estupro brutal e assassinato, altamente divulgado, de uma estudante de enfermagem, Sarah Ann Outen, por um outro aluno, em março de 1973. No mês seguinte, Mendieta convidou seus colegas estudantes para seu apartamento, onde, através de uma porta entreaberta, eles a encontraram na posição registrada na fotografia, que recriou a cena conforme relatado na imprensa. Algum tempo depois, Mendieta lembrou que seu público sentou-se e começou a falar sobre isso. Eu não me mexi, disse ela. Eu fiquei em posição cerca de 1 hora. Realmente os abalou. Em 1980, ela comentou que o estupro a havia movido e amedrontado, e a artista disse: acho que todo o meu trabalho tem sido assim. Uma resposta pessoal a uma situação. Não consigo ser teórica em relação a uma questão como essa.
Ela também disse que criara essa obra como uma reação contra a violência contra as mulheres. Rape Scene é a primeira e mais significativa das 3 obras que Mendieta criou em resposta ao incidente do assassinato. Em 2 outras ações, ela foi fotografada, deitada seminua e salpicada de sangue em vários locais ao ar livre nos perímetros do campo da universidade. No mesmo ano, ela criou várias outras pinturas usando sangue. Em seu trabalho, intitulado Clinton Peace, Dead on Street, a artista permaneceu imóvel em uma poça de sangue, como se ela fosse um acidente ou uma vítima de crime, enquanto uma colega estudava sobre ela, tirando fotos com uma câmera como se registrasse o acidente, como a imprensa ou a polícia. As pessoas que olham para o sangue é uma série de slides em um filme Super 8, documentando as reações dos transeuntes a um monte de vísceras de animais vermelho escuro em uma piscina de sangue na calçada do lado de fora do seu apartamento. Finalmente, em uma fazenda abandonada, ela criou uma cena de caos, com colchões rasgados e outros detritos domésticos sobre os quais derramou tinta vermelha, para sugerir uma luta brutal entre a vítima e seu atacante, intitulada Colchões Sangrentos. Ana Mendieta morreu em 1985 de forma trágica, quando caiu da sacada de seu apartamento no 34º andar em Manhattan, Nova York, após uma discussão com seu até então parceiro, Carl Andre, um grande nome da arte minimalista. A cena parecia com uma cena de violência doméstica, porém, Carl Andre foi inocentado, alegando que se tratava de um suicídio. Ele traçou um paralelo entre a morte de Mendieta e as suas obras, quase como se a sua morte fosse a sua última obra definitiva. Mesmo anos após a sua morte, artistas feministas questionam as alegações de Andre. Em 1992, o grupo Guerrilla Girls carregou cartazes com os dizeres "Onde está Ana Mendieta?" para a frente da Galeria Soho no Museu Guggenheim, em Nova York, durante sua inauguração. Em 1995, o mesmo grupo publicou um cartaz que dizia "O que estes homens têm em comum?", com as fotos de Carl Andre e O.J. Simpson lado a lado, ambos acusados de terem assassinado suas parceiras, porém inocentados pela justiça. E ainda escrito, embaixo das fotos, a cada 15 segundos, uma mulher é atacada por seu marido ou namorado. Alguns desses ataques resultam em assassinato. Normalmente, esses crimes não têm testemunhas oculares. Talvez o caso de Mendieta seja mais um dos muitos casos de feminicídio que nunca foram julgados como tal. E, como na maioria dos casos, o culpado segue como inocente. E aqui, amparado pela história da arte, com H e A maiúsculos, a mesma história da arte que é escrita e protagonizada por homens. Se les recuerdan los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, 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 la. Y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Não adianta dizer o que eu tenho que fazer. A minha alma tá sentada em rebeldia. As palavras são meu fio e meu guia. Mas o norte às vezes eu perco e fico por conta da sorte. Aí é sempre morte, na certa. Mas o que me interessa são os processos.
versos, não a linha reta, nem a palavra certa. Eu tô focada na obra, e essa você não vê, não toca. Bato minhas asas cansadas para o alto, me enclausuro em cavernas, batendo o bico nas pedras, arrancando todas as penas mortas, renascendo no silêncio e na espera de uma nova plumagem. Tenho todos os ratos no foco da minha mira, vou descer de voo rasante, abocanhando a presa. Tenho fome e pressa, pois sei bem quem me espera. Meus segundos estão contados para me importar com o que pensam. Do descabimento da frase, do atravancamento da rima, do atraso dos prazos, da boca sempre aberta de sorriso fácil, do coração sangrando, do luto sem cura, do desejo sem culpa. Não adianta falar 1000 vezes, eu não escuto. Eu enxergo bem melhor no escuro e luto para que minha loucura não seja passageira. Eu nem me importo se queira ou não queira. Eu estou à beira, eu disse, à beira da precipitação, do risco, do precipício da tua boca abismo, da contradição das margens. Eu disse, eu me contradigo e só me comprometo com fogos de artifícios e com meus próprios vícios que queimo no fogo, incinerando as certezas até mesmo do meu ofício. Eu não sei se esse é o fim ou o início, mas deixo correr o fluxo como me ensinou meu ventre. Nem adianta dizer, vem com a gente, não vou. A gente é crente, não tô pra dialética raquítica, partidarista, abstêmica. Tenho o santo virado e o rabo torcido, nem tenho pés, tenho patas e acabei de pisotear um coitado. Peguei teus medos, pus entre minhas pernas e com meus próprios dedos gozei no seu desespero. Não espera, não foge, faltam 3 minutos de esquizofrenia pra aliviar tua petulância. Não, espera, não foge, faltam 3 versos de rebeldia pra aliviar tua prepotência. Não, espera, não foge, faltam 3 minutos pra 3 da madrugada da minha noite cansada. E lógica como 3 vezes 5 é 15, e eu vou dando eu vou dando risada, argumentando com gargalhada. Poderia ser esse o fim, eu poderia ter terminado lá no santo virado, mas eu tô dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora desse alinhamento cósmico. Tantra com a caneta, esse papel é minha buceta. Palavra feia que se redime no confrontamento da frase, mas não se percam em julgamentos. O texto já está perdido uma eternidade. Manuscritos antigos foram encontrados dentro dessa cavidade, e eles falavam em símbolos, hieroglifos de enrolar a língua, de tanta lascívia. Mas vai, se alivia, que isso é palavra que te alivia. Eu respiro no 3x5, esse é meu mantra. Respira que eu vou subir mais um degrau da catarse mental. Eu comi o bem e o mal, eu comi o bem e o mal, eu comi o bem e o mal. Eu tô falando da maçã, eu tô falando de plural. Voy a ser feliz a pesar de ti, a pesar de mí. Voy a ser feliz para demostrar que aún estoy aquí. Porque este sentir y el pasado que mueren la canción. Que hoy te canto a ti y va sin rencor, sin ningún dolor. Voy a ser feliz, me voy a olvidar de todo este amor. E encerramos o episódio de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, no seu agregador de podcast ou nos seguir no Spotify, porque assim você nos ajuda muito a crescer. E agora, você também pode nos apoiar através do PicPay. Por enquanto, a gente só tem uma categoria de R$5, mas como uma dessas novidades que estão vindo na segunda temporada, a gente vai abrir novas categorias e também possíveis brindes para quem puder nos apoiar. E espalhe a palavra do podcast, divulgue por aí para os seus amigos, nos grupos do Zap Zap, no Telegram. E se você quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para o naopodetocar@gmail.com, lembrando que o D de pod é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter oficial, que é o do Tiwi, o @naopodetocar, com o D mudo também. E o tio também, o cachorro moderno, é um Instagrammer. E no Instagram ele também é @naopodetocar.
E você também pode seguir os nossos perfis pessoais. O meu é @alanadof no Twitter e Instagram. E você, Débora? Fala aí pro pessoal, onde eles podem te encontrar? Faz aí o seu jabá. Então, gente, para encontrar meus trabalhos, vocês podem me seguir no Instagram, @amoreira.b. Eu também tenho Instagram mais pessoal, mas que também posto alguns trabalhos, que é Débora, com H no final, .amoreira. Além disso, tenho meu Twitter, que apesar de eu não usar muito, está lá para quem quiser trocar uma ideia, que é @debzita. E também tem uma página no Facebook que se chama Amoreira, que lá eu posto minhas ilustrações. Eu tenho um trabalho de desenho, pintura e também realizo trabalhos contemporâneos, né, mais ligados às linguagens contemporâneas. Eu estudo arte política na América Latina, né, em obras conceituais e conceitualistas, e isso também abarca o estudo da política que atravessa o corpo feminino. Então, tem algumas coisas, minhas escritas aí no Google, que eu não vou poder falar em um site separado. Mas para quem tiver interesse, é isso. Muito obrigada por tudo e, de novo, obrigada pelo convite. Fabiana Pedroni. Vocês podem encontrar a Fabiana Pedroni no Twitter como @sunomoma e no Instagram por HiPedroni. E também me enviando um e-mail para o nãopodetocar@gmail.com com o Demudo. É isso. Todas as referências, todos os nossos contatos, enfim, tudo isso vai estar linkado no post oficial do episódio. E, para além de ter acesso aos nossos episódios, você também encontrar contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes, acesse o site notamanuscrita.com. E por hoje é só. Tchau e até a próxima semana. Cambalache, Cambalache es mucho más que un tango profético. Cambalache debería ser declarado himno nacional. Cambalache, en realidad, debería ser la nueva internacional. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados y escalafones. Lo mismo un burro que un gran... Esperen un poquitito, por favor. No quiero... Estaba pensando, lo mismo un burro que un gran profesor. Me parece que el discípulo se equivocó, porque en realidad hoy no es lo mismo un burro que un gran profesor. Hoy un burro es mucho más que un gran profesor. Y además, hay muchos más burros que grandes profesores. Por lo tanto, los burros son mayoría. Y las mayorías mandan. ¿O no es eso acaso la democracia? Como dice el famoso proverbio hindú. Come mierda, que cientos de miles de millones de moscas no pueden estar equivocadas. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con esta Visky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto al calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril.
El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No piense más y hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Sistema solar é um lixo. Planetazinho vagabundo.